Boa tarde, gente. Mais uma live colaborativa, né, desse projeto aí desse ano. E hoje a gente vai conversar, né, mais um episódio aí do Conexão Vancouver. Vou conversar com o professor Rock sobre as Chinatowns, né, sobre essas partes chinesas de grandes cidades no mundo inteiro. Tem muito conteúdo interessante para a gente aprender sobre. Então eu tô só esperando um pouquinho. Assim que o Rock entrar, eu já chamo ele. Nós começamos. Opa, ele entrou. E aí eu vou chamar ele para participar aqui comigo. E já já ele entra. Ni hao! Boa tarde. Eu não aprendi chinês para fazer essa transmissão. Vou deixar a desejar, mas ainda bem que o Rock fez essa parte aí por mim. E aí, Rock, tudo bom? 3 da Tudo tarde. certinho, mas antes disso eu preciso falar mais uma coisa em chinês para você. Xinyan Quanlan. That means Feliz Ano Novo. Hoje é o Feliz Ano Novo. Hoje é o dia. Hoje é o dia famoso ano lunar chinês. Aqui é o ano do Ox, do boizinho. Então, meu irmão, tá tendo gente pela rua, comemoração, toda Dollar Store tem coisa vendendo. É um espetáculo, tudo vermelho dourado nessa cidade. Sim, o ano do boi tá bombando. Eu não sei como é que tá o Instagram para você, mas o Instagram por aqui tem um perfil do ano do boi que, pelo que eu entendi, todos nós começamos a seguir esse perfil do ano do boi involuntariamente. E toda pessoa que é nosso amigo que posta alguma coisa vinculada a esse perfil do ano do boi aparece pra gente. Então para os tá, amigos que ouvem sertanejo, tá é um ano ótimo, né? Para os amigos sim, que ouvem sertanejo, é um ano ótimo. Exato. O boi é um animal muito... Tem uma simbologia muito especial para essa para uma questão da cultura música. ocidental. Da pecuária, né? Também, se a gente for parar para pensar que é muita gente que vem de partes do Brasil, né? Que se destacam pela produção pecuarista. Muito de gado de corte, você. de gado de leite, né? Há quem diga. Então hoje começaremos nós, né, a falar das Chinatowns. Hoje vou até puxar um pouco o assunto para você. Como eu tenho a lista de tópicos hoje, vou eu começar. Espetáculo. Vamos nessa. Senhoras e senhores, hoje dividiremos o nosso bate-papo em 4 tópicos. Tópico 1, que será do senhor Gustavo, apresentaremos o tema e falaremos dados. Interessante. Segundo, falaremos de desterritorialização e reterritorialização. Quero ver você falar isso rápido. Fale mentalmente. Você vai se confundir, mas ainda assim é joinha. Tô treinando. Depois entro eu, esse jovem aqui, falando de fluxo de chineses pelo mundo. E aí eu vou falar um pouco de Nova York, mas principalmente vou falar aqui de Vancouver e de Melbourne, 2 cidades que eu morei e posso conversar um pouquinho melhor. E o último tópico será a percepção das Chinatowns e como as pessoas chinesas barras descendentes de chineses são percebidos ao longo, né, dessas suas Chinatowns. Essa será a nossa divisão de tópicos. De buenas? Sim, de buenas, senhor Gustavo. Essa é a nossa divisão. buenas. Então, passo para você para começar como apresentação do tema e para você falar dos seus dados. Ok, então todos nós que fomos criados aí à base de Sessão da Tarde, seriados americanos, muitos se passam em Nova York, né? Se a gente pensa em Todo Mundo Odeia o Chris, e todos esses filmes de Sessão da Tarde também que a gente assistiu, séries, a gente ouve muito falar em Chinatown, filmes do Jack Chan nos Estados Unidos, Chinatown, Chinatown, Chinatown. Então, no nosso imaginário, a gente tem muito claro que possa ser uma Chinatown. Se a gente pode considerar que seja o bairro chinês, mas não necessariamente um bairro, não necessariamente uma divisão administrativa. O que a gente pode falar assim, com mais certeza para traçar uma definição um pouco mais livre de enganos, um pouco menos leviana, é a gente entender que a Chinatown ela vai ser uma área urbana, geralmente em grandes cidades do mundo, uma área urbana com uma grande concentração de chineses e descendentes de chineses fora da China. Então, a gente tem que, hoje em dia, aproximadamente 40... Hoje em dia nem tanto, perdão. O dado é de 2010. Né? Segundo o dado de 2010, a gente tem aproximadamente 45 milhões de chineses e seus descendentes
vivendo fora da China, né? E um número considerável deles vivendo nessas Chinatowns, nessas áreas urbanas aí, né, das grandes cidades, de grande concentração de chineses e seus descendentes. Então, a gente vê que isso é a população é maior do que a população de muitos países. Então, a gente tem um verdadeiro país chinês fora da China. E isso é algo muito interessante da gente prestar atenção, porque isso vai implicar uma série de fenômenos geográficos. Isso vai a gente vai poder falar sobre fluxos, sobre transformação do espaço, sobre dinâmicas urbanas. E isso se torna muito interessante porque isso tem muito a ver com a história, tanto da China, quanto a história dos países, né, que têm cidades que sediam Chinatowns. Então, se a gente for parar para pensar, isso está muito ligado, num primeiro lugar, às correntes, né, as correntes emigratórias, né, a galera que emigrou da China, chegando em outros países. Então, desde a Guerra do Ópio até a Revolução do Partido Comunista, a gente tem muitos chineses saindo da China e sendo, né, se realocando em outros lugares do mundo. Então, o que a gente vai notar disso? Que não é só como a China envia, mas é como esses outros países eles vão receber esses chineses. Então, a gente vê que, por exemplo, no século XIX, no Canadá e nos Estados Unidos, por exemplo, existiam leis que restringiam a venda de imóveis para chineses. Então, os chineses eles eram obrigados, eles eram restritos a determinadas áreas das cidades. Então, eles não poderiam viver em qualquer lugar. Havia uma segregação, né, o que foi dando aí origem às Chinatowns. Obviamente, a gente, né, tem Chinatowns em Londres, Paris, Manila, nas Filipinas, tem Chinatown em Yokohama, no Japão, tem Chinatown em Lima, no Peru, Curitiba, no Brasil, São Paulo. Então, obviamente, nem todas se originaram da mesma dinâmica. Seria aí muito leviano falar isso. Mas a gente tem um caso também um pouco diferente, que é o caso de Paris. A Chinatown de Paris ela vai se originar no período da Primeira Guerra Mundial, onde trabalhadores chineses substituíram trabalhadores franceses que foram lutar na guerra. Então, muitas dinâmicas diferentes deram origem às diferentes Chinatowns, né? Para a gente ter uma noção, eu tenho alguns números, por exemplo, hoje em dia, são dados ainda de 2010, né? Em 2010, no Brasil, a gente, né, no Brasil, o censo de 10 em 10 anos, o censo de 2020 não aconteceu, por razões de pandemia, né? Mas o que acontece? Por dados de 2010, a gente tinha 250 mil chineses e descendentes de chineses, e o Rock vai falar um pouco essa questão de que o descendente de chinês, por mais que ele nasça em Nova York, ele vai ser americano e chinês ao mesmo tempo. Isso é uma coisa bastante interessante. Que os chineses e seus descendentes no Brasil eram 250 mil em 2010. Em Nova York, 10 vezes mais, 2 milhões e 500 mil. E tem um outro fenômeno também bastante interessante, que é sobre Nova York, que a gente tem um crescimento entre 2000 e 2019, o crescimento de chineses e descendentes de chineses em Nova York foi de 70%, né, com relação ao número que era anteriormente. Então, 2010 para 2019, os chineses e seus descendentes cresceram em número 70%. Mas a população de Chinatown, que fica em Manhattan, né, Nova York, ela reduziu 30%. Então, se o número de chineses em Nova York aumenta e o de Chinatown, que é o lugar que concentra chineses, diminui, isso quer dizer que a gente tem uma distribuição maior dos chineses pela cidade. Então, isso também é um dado interessante nessa primeira apresentação. Então, apresentando um pouco, né, o que eu tentei fazer foi apresentar um pouco a importância, a relevância e como o tema é interessante. Lembrando que a gente está falando bastante de geografia aqui, isso lembra muito um conceito, que é o conceito de desterritorialização. Tem um pesquisador muito importante aqui no Brasil, que é o Rogério Rasbart, ele tem um livro chamado Mito da Desterritorialização. Você conhecia esse cara, Gustavo? Você conhece esse Ele deu aula pra gente. Ele passou um trabalho em grupo, Rock era do meu grupo, a gente tirou 10, não tirou 10? Foi, eu fiquei umas 2 noites sem dormir. A gente falou sobre região dos lagos, Baixadas Litorâneas, Barra dos Lagos. Lembra que eu coloquei o Capitão Caverna como
Sim, sim. Como... Só que sempre foi ousado. Como é que era? Capitão Caverna era o que mesmo? Eram os Os sambaquis. sambaquis. Sua internet travou, Gustavo. Ou a minha que travou para você? Ah, tá. Agora Olha, voltou. 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 Eram os sambaquis, né? Que aí você colocou o Capitão Caverna para mostrar que eram populações pretéritas. Legal, né? Eu sempre fui um Mas, cara arrojado. muito arrojado. Então, mas assim, né, passou, achei, sinceramente, eu pensei algumas vezes que nós seríamos reprovados nessa disciplina, mas passamos muito bem, ainda bem. Então ele tem esse livro, O Mito da Desterritorialização, que é e nesse livro, quando ele fala que a desterritorialização é um mito, ele vai dizer que ele é um mito quando ele vai falar um pouco perdão, eu mandei um remix aqui, mas já voltei. Ele vai dizer que esse mito da desterritorialização é o que seria o fim dos territórios. Porque se dizia que com a globalização, comunicação via internet, em tempo real, e meios de transporte, essa coisa toda, o território ele perderia a sua importância. Então ele vai dizer que isso esse é o mito, né? Que com a compressão do espaço-tempo, onde você, em tempos cada vez menores, percorre física ou virtualmente espaços cada vez maiores, seja aí pessoas percorrendo, informações, mercadorias, né? A gente teria o fim dos territórios. E a gente vê hoje em dia que a gente está extremamente longe disso. Inclusive, eu até me atrevo a dizer que a gente vive o caminho inverso. Se a gente vê a construção de muros em territórios que Israel toma da Palestina, a construção de muro e a polêmica que isso leva, né, foi muito da base da campanha do Trump, muro entre Estados Unidos e México, sobre guerras e fronteiras, a gente vê que o território ele segue extremamente importante e relevante. Então, realmente, essa desterritorialização nesse sentido, ela seria um mito. Mas o que seria a desterritorialização, então, que de fato existe? Seria um outro tipo de desterritorialização, que ela é basicamente a perda de poder sobre o território. Quando uma população, um grupo, uma liderança perde poder sobre o território onde ela exercia poder, isso é um processo de desterritorialização. Porque quando a gente fala de território, indo lá naquela definição do Marcelo Lopes de Souza da UFRJ, né, daquele Geografia, Conceitos e Temas, e depois agora dos conceitos da pesquisa socioespacial, ele tem, assim, a mais simples diz que o território ele é o espaço delimitado, né, por relações de poder, definido e delimitado por relações de poder. Então, o território ele vai ter, basicamente, vai se definir por ser um espaço que ele é delimitado, ele tem limites, acaba e começa, né, definidamente, e também vai ter uma pessoa, um grupo, alguma liderança que exerce poder sobre aquele território. Sendo assim, a desterritorialização é a perda de poder sobre esse território. É um processo de desenraizamento, de enfraquecimento, de marginalização daqueles que viviam e usufruíam do que aquele território, né, dos recursos, ou mesmo do solo que era oferecido ali para se viver. E essa desterritorialização ela pode ser a in situ ou a ex situ. In situ é no local, né, basicamente. Então, uma desterritorialização in situ é quando uma parcela da população que vive naquele território ela vai ter seus direitos fragilizados, ela vai ter seu acesso aos recursos cada vez mais fragilizado, uma precarização da vida. Ou seja, ela não tem mais acesso às benesses daquele território, como tinha outrora. E a ex situ ela vai implicar um fluxo, uma saída daquele território rumo outro território. E aí, uma vez que isso acontece, a gente tem início do processo de reterritorialização, que é quando essa população ela vai se reterritorializar em outro lugar, né? E aí ela vai construir ali um território em outro espaço. Sendo assim, a gente pode ter nesse espaço o que chama de uma recomposição econômica, simbólica e identitária. E a gente liga isso muito a Chinatown. Os chineses que saem da China e vão construir num outro espaço um território onde eles vão recompor suas relações econômicas, suas relações simbólicas. Né? O Rock acabou de falar que em Vancouver está tendo muita festa do Ano Novo Chinês. Né? E identitária. Tem um filme do Jack Chan, eu acho que não é o personagem do Jack Chan, eu acho que é o americano que é amigo do Jack Chan no filme,
que ele fala, eu nunca fui à China, mas eu tenho certeza que é assim mesmo, quando ele está numa É Chinatown. o filme Hora do Rush, com Ah, um Chris. clássico. É É, com Chris Johnson ou Chris Rock, não, é algum. Chris Tucker, Chris Tucker. É a Hora do Rush. sim, é. Então tem essa fala e reconstrução dessa identidade. E aí, nesse processo de reterritorialização, de construção de um território num novo espaço, a gente pode ter um processo de segregação voluntário ou involuntário. Então, a gente pode ter, né, tanto por políticas públicas quanto uma restrição para que aquelas pessoas vão para determinado território, ou, de repente, se a gente for parar para pensar no caso do Brasil, né, quando a gente vai ter migrações rumo assim, à fronteira ali do Amazonas, da Amazônia, ou para o ciclo da borracha, onde a gente vai ter aí essas políticas para trazer pessoas para trabalhar em outros lugares, que vão ser iniciativas que vão localizar, definir para onde essas pessoas vão, a gente pode ter uma certa segregação involuntária dessas pessoas, mas pode haver também as segregações voluntárias. Esses espaços acabam também atraindo essas pessoas. E eu Então, a tenho Cristina só falou... uma. Antes de. Só te cortando, antes que eu perca o fio da meada, e tem também isso, mostra, pelo menos na minha visão, o quão pouco nacionalistas ou o quão pouco identitários nacionais nós somos como brasileiros. Porque nós temos uma população gigante de brasileiros em Nova York e nós não temos o Little Brasil. A gente tem uma população gigante em vários lugares. A gente não tem. E por quê? Porque a gente brasileiro, a gente tenta, não sei se isso é uma cultura nossa de país em desenvolvimento ou uma cultura nossa de colonizados, a gente tenta se adaptar aonde a gente está indo. A gente tenta fazer, a gente tenta blend, a gente tenta se juntar ao lugar. A gente tenta virar canadense, a gente tenta virar australiano, a gente tenta virar americano. Enquanto o chinês não. Essa cultura dele, essa raiz dele é tão forte de onde ele veio que ele quer ser ele mesmo fora do país. Ele quer que essa reterritorialização dele seja efetiva, ele quer se sentir em casa e não se adaptar ao novo espaço que ele está. Isso Sim, cria a Chinatown, por exemplo, e você entra na Chinatown, você vê tudo escrito em cantonês, e isso cria também uma segregação voluntária da parte deles, porque muitas vezes eles não querem se misturar, vamos dizer assim, com os outros da região. Por isso que aqui tem uma cidade chamada Richmond, que é tipo, vamos dizer, Rio, Duque de Caxias, é grudado uma na outra, que a cidade é basicamente dos chineses. É a Chinatown de verdade, é uma cidade. Só para não perder a fio da meada. sim, eu tinha encerrado, mas basicamente eu ia falar sobre isso. Mas Manhattan, por exemplo, Nova York, eu tenho nem sei se pode chamar de Brazilian Quarter, que é tipo uma esquina. É uma esquina que tem uns 3 restaurantes brasileiros, assim. E é isso. E paciência. Né? Mas você não tem assim, essa quantidade de lojas e muitas vezes até templos e centros culturais que a gente vê que são vistos em outros lugares, muito mais restaurantes, por aí vai. Né? A gente tenta sempre se adaptar e fazer parte do espaço. Enquanto os chineses, principalmente os chineses, eu digo aqui na América do Norte, mas um pouco na Austrália também, os islâmicos e galera do Middle East, eita caramba! Esqueci a palavra, ai caceta. Oriente Do Médio? Oriente Médio. Ai, obrigado. A galera tenta manter a sua própria raiz cultural. E aí, qual é a questão? Quando a gente fala de fluxo populacional, né, para onde a gente vai, para por que a gente está indo, por que os chineses vieram parar no Canadá ou foram parar na Austrália? Pelo mesmo motivo que os africanos vieram parar no Brasil. Eles foram usados como comércio, como mão de obra. Literalmente, aqui no Canadá tem um registro de 1808, se eu não estou enganado, de um comerciante inglês que foi na ilha de Cantão e trouxe 50 trabalhadores, porque eles eram bem ágeis e ele decidiu dar uma chance a esses trabalhadores no Canadá, porque achou que eles iam ser úteis. Essa foi a descrição. Então, os caras vieram em 1808 para cá para ser mão de obra. Eles ganhavam menos de 50% do que a população branca ganhava e trabalhavam média de 20% mais. Segundo os estudos dizem, eles eram muito sagazes e industrializáveis, porque eles não eram tão do interior como eram os africanos, de repente, na África. Então, eles tinham algum tipo de desenvolvimento econômico barra social na China e eles trouxeram os caras para cá por conta dessa mão de obra que seria muito útil ao Canadá. Então, trazendo um pouco de
temporalidade, o que a gente está conversando, tanto no Canadá quanto na Austrália, os chineses começaram a vir início do século XIX. Ponto. Usados como mão de obra. Ponto. A forma com que cada um dos países lidou com essa mão de obra que foi um pouco diferente. Por mais que tenham sofrido muito preconceito e ainda sofram, aqui no Canadá as coisas foram um pouco menos intensas. Eu vou falar um pouco da Austrália primeiro, só porque eu falava com o Gustavo. Início do século XX, na Austrália, para um chinês entrar, ele tinha que passar por um ditado. Um cara da agente de imigração fazia um ditado de 50 palavras em qualquer língua europeia, em qualquer língua branca. Literalmente esse é o termo. Qualquer língua branca, para ver se ele sabia ou não. Se ele não soubesse, ele voltava para a China. Na Austrália, o preconceito racial em relação ao chinês é mais forte. A questão do branco, amarelo, negro, na Austrália é mais forte do que no Canadá. Então, no Canadá, realmente, essa questão da tornar branco, né, da questão branca, é muito forte. Então, para dificultar essa não amarelização da população, tinha esse montão de regra, mesmo sendo chegado lá muito por causa de mão de obra, por questão do ouro também, foram muito importantes na questão da mineração. E a questão toda foram bons porque já tinham conhecimento de mineração na China, foram usar a mineração na Austrália também. Então, em 1818 é o primeiro registro de um chinês entrando na Austrália. Ponto. Diferentemente do Canadá, onde o pessoal veio também por questão de, né, mão de obra para trabalhar aqui, mas ainda assim a galera soube lidar um pouquinho melhor e foi ser um pouco menos, digamos assim, estúpido com a questão do chinês. E só a nível de fechar dados históricos, estava conversando, normalmente tinha um ditado na Austrália, início do século XX, aqui no Canadá, início do século XX também, a taxa para entrar no Canadá de um chinês passou de $5 para $500. Imagina o que eram $500 no início do século XX. Se hoje em dia $500 são basicamente 2 salários mínimos e meio no Brasil, né, deve estar R$ 5 o dólar aí, imagina o que era isso há muitos anos atrás, tipo um século atrás. Então, você vê que eles sofriam muito esse preconceito já de entrada. E por quê? Pela questão que o Gustavo falou de heterotropização. Já percebeu-se desde o primeiro momento que os chineses ficavam entre eles, era uma língua muito difícil de ser aprendida, eles têm muito essa questão de querer manter as suas tradições. Então, você é um país branco, recém-independente, no caso da Austrália, recém-colonizado, ser branco naquela época era ser melhor, era ser superior. Você não queria deixar de ser branco. Você não queria perder a sua maioria branca. Então, tentaram tornar isso o mais difícil possível para a entrada do chinês. E essas Chinatowns, como a gente vai falar, como o Chava estava falando, elas começam a se criar por isso. Porque os chineses percebem que eles sofrem preconceito pela sua aparência. Porque a gente no Brasil, vou chamar para falar pessoal, que é um jeito mais fofinho de dizer, né? Pessoal. No Brasil, a gente é muito acostumado a ver todo mundo muito misturado. A gente vê negro, a gente vê loiro, a gente vê moreno, a gente vê branco, tudo igual. Para a gente não faz diferença. Só que a gente quase não vê asiático. Então, para a gente, o nosso normal, sendo bem direto, é a raça negra, o meio entre a raça negra e o caucasiano, ou o caucasiano. Pra gente é muito comum, no nosso dia a dia, a gente cresceu assim, o que é muito bom. Só que a gente não teve ainda, ou talvez vai ter em breve, a presença do asiático na nossa cultura. E aqui no Canadá e na Austrália, não. O pessoal não tinha a raça negra, basicamente, porque quando tinha era muito pouco, porque era muito frio, porque era muito longe, porque a colonização foi diferente da do Brasil. Então, nós éramos um país predominantemente branco. E ser branco, como eu falei, era ser superior. E aí você bota um cara que é etnicamente falando diferente, fisicamente, estruturalmente falando totalmente diferente. Ele é mais baixo, ele é mais esguio, fala uma língua que ninguém compreende no país. Então, você subjuga do momento um. E é essa a questão de como os chineses sofreram esse preconceito aqui e na Austrália desde o momento um. É óbvio que as Chinatowns se construíram, como o Gustavo falou, né, através dessa reterritorialização e de forma diferente. Eu vou dar esses 3 exemplos. Em Nova York, como o Gustavo falou, a Chinatown é um bairro grande, né? É a parte um pouco abaixo do downtown Manhattan e uma área muito grande. São diversos blocos. É longo.
Enquanto aqui no Canadá é um bairro não tão grande, mas ainda assim um bairro de diversas ruas. Enquanto em Melbourne, onde eu morei na Austrália, é uma rua fina chamada Little Bourke, que ela se estende por, eu vou dizer, 7 ou 8 quadras, mas a Chinatown é só aquela ruazinha pequenininha. Os prédiozinhos, os comércios são ali. Passou para a rua do lado, que é a Burke, ou passou para outra rua do lado, que é Lonsdale, já parece que não é Chinatown. Já mudou a aparência da cidade. Então, é muito concentrado. E aí, Gustavo estava falando também, no caso de quanto a imigração acontece e como eles desterritorializam e por aí vai. Ele citou o dado de Nova York, onde tem mais chineses descendentes, ou chineses vindos da China especificamente, e menos pessoas em Chinatown. Motivo. Gustavo, desde os anos 80 que a China começou daquele crescimento bizarro do PIB, ou foi início dos 90? Eu agora me confundi. Olha, fez uns 30 e poucos anos, eu chutaria 90. Então vamos botar do início dos anos 80 para 90. 90. É, Porque a final dos China anos ela 90. começa as modernizações, aquela coisa das 4 modernizações ali já 70, 89, vai 88, montando essa base, então acredito que já nos 80 vamos já botar tem final dos 80, início dos 90, já começa aquele crescimento de PIB de todo ano acima de 2, 3%, chegando até 7%. O que começou a acontecer? Chineses nascidos, descendentes de chineses nascidos no Canadá, por exemplo, voltam para a China, dos Estados Unidos voltam para a China para terem melhores empregos lá. Que aqui sofreu preconceito, na China não. Conseguem melhores empregos lá, China crescendo, muito comércio, muito desenvolvimento de indústria. O que eles fazem? Começam a mandar dinheiro da China para os Estados Unidos, da China para o Canadá, para a Austrália. Por isso que você vai no centro de Vancouver, no CBD de Melbourne, ou você vai em Manhattan, Nova York, você vê uma quantidade absurda de descendentes / chineses nascidos morando em áreas super nobres, porque o dinheiro está vindo da China para os Estados Unidos. Então, é ótimo para os Estados Unidos, né, porque você só aumenta o volume de grana dentro do país, péssimo para a China, porque tem evasão de divisas. O pessoal está mandando grana à torta e à direita, muitas vezes sem pagar imposto. Então, é assim que as Chinatowns cresceram e é assim que a população chinesa aqui no Canadá e nos Estados Unidos e também na Austrália começa a ficar conhecida como uma população muito rica. Porque de duas, uma. Ou você veio para cá ilegal e está se escondendo na Chinatown porque você consegue emprego na sua língua, ou quem veio legal vem com muito dinheiro, ou quem já está no país há muito tempo já se estruturou. Então você tem 3 cenários diferentes. Os novos, que muitas vezes vêm sem grana fugidos, como tem brasileiro nos Estados Unidos, como tem em todo lugar do mundo, brasileiro fazendo isso. Tem quem manda só dinheiro para cá, então os filhos têm a vida de rico aqui. Os chineses no Canadá são os que vestem as marcas mais caras, são os que comem os melhores restaurantes, são os que andam de Ferrari. Você vê um super carro aqui, você vai olhar dentro, 70% de chance de ser uma pessoa de etnia asiática. E grande parte de ser chinês. Que você agora, depois de ver tanto, Gustavo, você consegue ver a diferença entre um tailandês, um filipino, um chinês, um coreano, um japonês. Você consegue ver Isso foi claramente. muito interessante, né, você falando que realmente, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? São Paulo tem uma migração oriental forte, se encontra até libaneses também, em algumas partes do Brasil, mas principalmente Rio de Janeiro, região metropolitana do Rio, você tem assim, o grosso está naquele espectro negro-branco, né? Obviamente que você, em determinados lugares, você vai encontrar mais brancos, em outros você vai encontrar mais negros, em algumas posições mais brancos, em outras mais negros, eu não preciso nem explicar quais são. Assim, alguma coisa indígena muito pouca. E quando você vai numa cidade assim, que teve uma formação mais cosmopolita, como o próprio Canadá, que tem uma questão de imigração, de um certo incentivo, né, ao longo do tempo de imigração e também de qualidade de vida, né, tem essa questão de ser também bastante atrativo, se encontra isso. Então é muito interessante você ver, por exemplo, indianos, e você consegue perceber os traços étnicos e culturais, não só na aparência física, nos traços físicos, como na roupa. Né? Então, assim, você vê muito assim essa questão dos étnicos. Você vê o indiano, você vê o árabe, você vê de outras etnias do Oriente Médio, você vê o africano, que ele vai ser um pouco diferente, às vezes, do afro-canadense, como no caso do Brasil. Eu lembro disso na UF.
quando a gente vê os alunos que vinham de Angola, de alguma coisa, principalmente para as letras, que eles vinham de intercâmbio, a gente vê a roupa diferente, né? E a roupa é uma forma de expressar muita questão cultural. Então, você vê muito, assim, em outras cidades, essa diversidade de, étnico-cultural, digamos assim. E é uma coisa engraçada, Gustavo, você que segue no Rio, você vai no bairro nobre do Rio, vamos supor, você vai na Lagoa, no Leblon, áreas super nobres. Que tipo de restaurante você vê? O tailandês, já Um, tá, que é o da moda agora, né? um. Você vê um ou outro japonês, você vê um monte de italiano e os de comida Uhum. brasileira, de chefes famosos brasileiros. Aqui em Vancouver, você vai na área nobre, tem três, quatro chineses, três, quatro malaios, três, quatro tailandeses, três, quatro da Indonésia, um ou dois italianos. E comida norte-americana, para eles, é só fast food. Isso é a comida norte-americana. Não existe Em Nova restaurante. York, tá uma moda muito grande de etíope, culinária etíope. São uns pães, assim, parece aqueles pães sem fermento, um monte de coisas assim. Culinária etíope Aqui, tá. aqui tem um ou outro. Eu vi um ou dois só. Aqui. Acho que é muito frio. Até para a própria população africana, assim, acho que eles sofrem muito com frio aqui. Né? Lá é calor o ano todo, tipo, norte do Brasil, né? Complica. E aí a gente estava falando de, né, como é visto e tudo mais, e há uma, estava falando com o Gustavo antes de a gente entrar aqui, é muito diferente, porque a gente usa o termo, né, chinês, exemplo. O que é o chinês? É o cara nascido na China? É o cara que é nascido na China e vindo para o Canadá? É o cara canadense, filho de dois chineses? Então, tudo isso, num espectro segregacionista, é chinês. É o que eles consideram chinês. E isso é muito ruim, porque aqui no Canadá e um pouco na Austrália, há um preconceito contra os chineses no sentido imobiliário. Levantar esse tópico. Qualquer lugar que você vai aqui do Canadá e você fale sobre imobiliária, questão imobiliária, há uma revolta, uma efusão de palavras ruins acerca da população asiática por conta disso. Por quê? Para você sair da China e vir para o Canadá, a moeda deles é muito desvalorizada. Você tem que provar que você tem muito dinheiro para sair da China. Quando você chega no Canadá, você chega assim, ó, jogando dinheiro para cima. Era tipo nós brasileiros, durante o governo Lula, quando nós íamos para a Argentina, a gente achava que a gente era rico, porque o real valia muito mais que o peso. Exatamente isso. A gente ia para a Argentina, não, vou gastar, tomar vinho, comer carne com batata frita. É o chinês indo para o Canadá. Então, para sair de lá tem que ter muito dinheiro. Então o cara vem aqui, ele paga qualquer aluguel em qualquer lugar. Ele não faz pechincha. Ele simplesmente paga o aluguel e vai. Isso Então me isso lembra uma torna. matéria que eu assisti, já deve ter uns 10 anos, assim, uma matéria que eu assisti foi em algum jornal da Globo, falando como aqui no Rio de Janeiro eles estavam valorizando esses corretores imobiliários que falam na época era mandarim, né? Porque a gente tinha, principalmente na Barra da Tijuca, muitos chineses vindo alugar apartamentos e comprar imóveis. Então, é corretor que chama, né? O corretor que ia levar essas pessoas, assim, se ele soubesse mandarim, era um diferencial, porque é um mercado em ascensão. E Então, a outra, gente as liberdades, Gustavo, que as pessoas, que os chineses, vamos falar da China especialmente, né? Que os chineses têm aqui são diferentes das liberdades que eles têm lá. Vou dar exemplo do Google, o exemplo bobo do Google, tá? Todo mundo sabe que o Google continua sendo restrito na China. Se você for falar com, vamos falar, o Gustavo é um cara chinês, ele chega aqui e fala, eu falo, oi Gustavo, qual é o seu e-mail? Ele vai dizer um e-mail assim, gigante, porque na China, gente, são 1,3 bilhão, quase 400. Então, se ele falar com ele, Gustavo, você tira o Brasil e sobra mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 bilhão de exato, pessoas. exato. Se você falar qual é o seu nome? Meu nome é Gustavo Xavier. Vão ter mais de 100 mil Gustavo Xavier. Então, o seu e-mail é Gustavo Xavier 123418, vírgula, traço. E aí, quando o cara chega aqui no Canadá, ele vai dizer o nome dele, você não entende, porque a pronúncia é diferente, a escrita é diferente. Então, uma coisa que é muito legal que eu estava esperando para comentar sobre é a ocidentalização dos nomes chineses. Grande parte das pessoas chinesas, quando chegam aqui, questão de nascimento é Ruyen Chang. Legal. Ruyen, nome muito comum lá. Sobrenome Yang. Yang. Muito normal o nome lá. Chega aqui, qual é o seu nome?
I don't know, vou falar Nicole Yang. Qual é o seu nome? Shirley Yang. Qual é o seu nome? Chloe. Porque ele sabe falar Hu Yang. Hã? Aí a pessoa já te olha aquela cara de, sabe? Então a mulher fala, qual é o seu nome? Shirley. Qual é o seu nome? Jane. Jane Yang. Ok, Jane Yang. Aí você vê várias pessoas que o seu cadastro na loja é Jane Yang e o seu nome é Hu Yang. Aí faz um e-mail ocidental. Jane Yang 1234 gmail.com. Então isso é muito comum. Eu conheci diversos chineses na Austrália que qual é o seu nome? Jason. Aí eu, hã? Era um cara que eu tinha muita personalidade. Jason? Não, meu nome é tal, tal, tal. Mas é que, pô, pronunciar é tão difícil, né? Fala Jason que é mais fácil. Pegam nomes que eles gostam e passam a se chamar dessa forma. Esses são os Você novos já chineses. criou seu nome? Ah, Você já sim. criou seu nome em inglês? Gustavo, pronuncia meu nome. Rock. Beleza. Aqui não tem essa palavra, não tem ro. Ro aqui é H-O. Não tem Rookie. que, não tem que o é na língua inglesa. Não tem que o é na língua chinesa. Eles não conseguem pronunciar. Então eu sou Rocky. Fácil. Ou Rock. Tipo, pedra. Então, eu não ouço meu nome Rock só quando eu falo com alguém do Brasil. De resto, é alguma adaptação. Então, esses novos chineses, esses nascidos aqui, ou vindos para cá com muita grana de pais chineses que mandam de para cá por questão educacional, a educação ocidental ainda é muito valorizada na China. Na Austrália, 70% dos estudantes das universidades públicas da Austrália não são australianos, são chineses. Porque eles têm grana para pagar e inflacionam a economia. Então, esses novos chineses, eles gostam de ser chamados pelo nome ocidental deles. Eles se sentem parte do todo. Por isso que eles se vestem de marcas caras, por isso que eles, né, são tão ligados em tecnologia, têm os melhores telefones, os melhores relógios, marcas europeias, por quê? Eles se sentem ocidentais, porque na China tem restrições para tudo. E aqui é E não verdade. deixa também de ser uma forma de. Assim, eu estou entrando aqui numa seara que não é minha, mas assim, não deixa de ser uma forma também de romper, de mostrar que é uma nova geração de chineses. Que não é aquela Exatamente. geração que veio trabalhar de uma forma desumana para poder construir uma estabilidade, conferir uma educação para os filhos. Aquela questão do chinês que trabalhava assim, até morrer praticamente. Trabalhava É, de uma forma absolutamente precária, intensa, desumana mesmo. Então, assim, agora é uma nova geração. E acho que é uma forma também que se busca de romper essa sim. imagem. E Né? no Brasil, os escravos não ganhavam mesmo, apanhavam e trabalhavam na lavoura. Aqui, os chineses eram quase escravos, ganhavam super mal, trabalhavam fazendo as rodovias, as ferrovias, desculpa. E na Austrália foi mineração. Só para a gente finalizar essa parte, né, de falando de China e afins, mas aqui no Canadá as coisas só começaram a melhorar para os sino-canadenses, que é o jeito certo de se referir, né, vamos usar o termo certo uma vez, os sino-canadenses, sino-australianos, quando a Segunda Guerra Mundial rolou. E Primeira Guerra, perdão. Primeira Guerra Mundial rolou e depois a Segunda Guerra para fechar isso. Por quê? A população de ascendência de chineses estava aqui, não podia ir para a guerra, porque o Canadá não queria mostrar a sua população sendo menor, não sendo branca na guerra. Só que quando o Canadá perdeu uma batalha, uma das frentes asiáticas, teve que mandar os chineses para ajudar, mas foi a Segunda Guerra, para ser exato, que Pearl Harbor já tinha rolado. E eles mandaram a população chinesa. Foi aí que foi reconhecido a importância do chinês no Canadá. Ele era mão de obra, ele lutou na guerra. Caraca, vamos reconhecer esse cara como parte da gente, porque o que era o Canadá antes, até início do século XX? Nada, meia dúzia de pessoas. Então, tem até uma série no Netflix, eu não sei se vocês já viram, chamado Frontier, que é com Não. o Aquaman. Com o Aquaman, e ele fez também o outro filme lá, o Game of Thrones, o Khal Drogo, esqueci o nome dele agora, o Barbudo, o Fortão. E Eu sei quem é, eu não lembro o nome também. isso, ele mostra o comércio de peles aqui no Canadá, o início, a colonização, atrelada ao início da Revolução Industrial Inglesa, francês vindo, até mostra um pouco dos asiáticos vindo também. Então, você mostra como o Canadá, desde o início, não era nada branco. Ele só foi branco porque foi a Inglaterra barra Canadá que colonizou. É o único momento branco deles. Porque, de resto, o lugar muito, muito misturado. Então,
Ainda há preconceito aqui dos brancos contra os chineses? Há. Mas assim, você hoje em dia aqui não sabe dizer quem nasceu aqui, quem acabou de chegar, quem está de turismo, porque todo mundo é muito igual, a gente usa a mesma roupa, a gente vai para os mesmos lugares. Ah, óbvio que há uma má vontade muitas vezes dos brancos mais antigos com os novos, sendo eles brasileiros, chineses ou africanos. Sim, há esse tipo de preconceito, mas a gente consome, a gente faz o país rodar e a gente mostra que, tipo, a gente não tem a Chinatown brasileira, a gente não tem uma cidadezinha mini brasileira aqui, mas é um tópico que a gente pode falar um dia, Gustavo, sobre imigrações pelo mundo e como os imigrantes mexem com a economia mundial no atual momento, Sim, nos sim, com estudantes. certeza. Não tem como se, assim, eu acho que principalmente no caso do Canadá, você não tem como criar uma imagem de um país branco. O Canadá assim, conheci algumas cidades, né, pelo mundo, passei 2 dias em Toronto, e foi o que eu falei assim, eu acho que é o lugar do mundo onde eu vi uma integração étnica melhor, assim, onde você não vê uma separação muito, assim, eu passei pelo aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos, é bizarro, assim, a segregação negros e brancos. É bizarro, assim, não houve, né, desde a época da escravidão, você não tem uma reparação efetiva. Você vê funções de negros e funções de brancos. Enquanto em Toronto a gente vê o indiano, a- o árabe, o latino, o africano, o asiático, você vê assim muito misturados nos lugares e sem você perceber uma divisão muito clara de função. Eu não estou dizendo que seja assim uma realidade pós-racial, mas eu acho que assim, dos lugares onde eu já fui é onde eu pude observar assim o que está mais próximo disso. A questão racial, que é um tópico muito sensível e que tá em alta, principalmente, sempre esteve em alta, vamos ser honestos, desde o século XIX é um tópico em alta, mas agora com a internet, com o posicionamento de grandes influências da internet na questão racial, por serem negros, por serem asiáticos nessa questão, aqui no Canadá não há muitos negros. Você vê muito pouco. Sim, Mas eu sim. trabalhei com uma negra, ela é nascida na Nigéria, veio para cá com 2 ou 3 anos, com os pais, o pai dela é do Congo e a mãe é nigeriana. E ela conta, quando ela chegou na escola, com 6 anos, óbvio que ela era só falava inglês e um pouquinho da língua deles, a professora olhou para ela e falou assim: Oi, tudo bem? Você tá na aula certa? Aqui é aula de inglês para canadenses. E ela falou: Não, eu tô aqui já há 5, 6 anos, eu falo inglês perfeitamente. Você não está na aula de inglês para recém-chegados, não sei o quê. Então, há um preconceito, porque ela era a única negra na cidade. Professora do Cris, né? Uma coisa meio bizarra, né? Exatamente. Então, há preconceito ainda assim. Há. E a questão racial ainda pega. E aqui no Brasil, a gente só ouve falar de questão racial com o negro. O nosso preconceito no Brasil é só branco para negro. Aqui não. Há preconceito do branco para com o negro, para com o asiático, para com o muçulmano, para com o latino. Aqui há um preconceito para todo. Tanto que aqui no Canadá, não sei se no Brasil é assim, Gustavo, você vai me ajudar. Quando a gente faz currículo no Brasil, a gente coloca a nossa idade, a gente coloca se é casado, se é solteiro, a gente basicamente coloca a Uhum. nossa foto no currículo. Aqui no Canadá é proibido, basicamente por lei, de colocar a idade, se é casado ou solteiro e foto sua no currículo. Você não pode ser julgado por esse tipo de coisa. Porque eles sabem E faz que se, sentido, e faz muito sentido. porque eles sabem, se colocar esse tipo de informação, é um jeito assim, de ajudar na segregação. A menos que seja por uma medida afirmativa, por exemplo, olha, vamos abrir vagas para negros, vamos abrir vagas para imigrantes do lugar tal que estão sendo muito segregados. A menos que seja uma medida afirmativa, é realmente algo que favorece a segregação. Aqui você não pode, aqui não tem nada de cotas e afins, porque para eles, na lei, todo mundo é igual e todo mundo tem direito a tudo. Então, se eles criam cotas, eles estão aceitando e admitindo que eles têm questão racial. Então, aqui não tem nada disso. Aqui a escola é pública, a universidade é pública, mas é paga. Isso é um tópico muito engraçado para a gente brasileiro, né? Que aqui o que é público não é de graça. Então, a gente tem que, né,
Lembra desse tópico na UF? A UF vai cobrar uma mensalidade no final do ano. Lembra como é que o pessoal ficava revoltos? Aham. Aqui não, negão. Aqui você é brasileiro, aqui você é canadense, nascido, criado ou imigrante que virou PR. Faculdade pública é paga no final do ano. Você paga durante o seu termo uma mensalidade. Não vou dizer que é super, super barata, mas também não é super, super cara. Digamos que seria um. Aqui o salário mínimo é 2.000 e você tem que pagar 1.600 a cada 3 meses. É, Não é nada bizarro, mas não é nada não é super uma baratinho. PUC Rio. Também não é igual a UF, né? Que a gente mal levava, nego mal ia de roupa para faculdade. Nego ia de sunga e chinelo, então é um pouco diferente. Não, assim, de sunga com uma bermuda de tactel e uma camiseta rasgada, basicamente, né? Era bem, ia jogar bola no campinho. Mas bom, eu acho que é isso da minha parte. A Sim, gente sim. trouxe um overall para quem a gente que mora no Brasil e é criado no Brasil, a gente vê muito pouco sobre isso. É bom a gente ter essa amplitude aí de horizontes Sim, sim. e estamos aí para qualquer outro novo tópico que você queira levantar, meu jovem. Sim, beleza, Rock. É aquela coisa, sempre é muito bom conversar com você, conversar com. E eu aprendo muito também, eu tenho muita curiosidade, muitas perguntas. E assim, é sempre um momento também de muito aprendizado aí pra mim. Eu gosto muito disso. E é isso, vamos bolar o episódio 4. Esse foi o nosso terceiro, né? A gente já teve um sobre a questão dos nativos, outro sobre a questão do Commonwealth, esse sobre as Chinatowns. E vamos pensar num próximo, você já me deu algumas ideias. E muito obrigado a quem assistiu, a quem vier a assistir, eu deixo disponível aqui no Instagram e também no YouTube. Né? E muito obrigado e tchau, tchau, galera. Aquele abraço, jovens, até breve.